Sou o babaca por dizer à minha namorada que precisamos mudar a forma como cozinhamos nosso jantar? Eu, 25M, estou em um relacionamento com minha namorada, 23F, há 2 anos e meio, e ela se mudou para minha casa há 2 meses. Nosso relacionamento está indo muito bem, raramente brigamos, e mesmo quando temos desentendimentos, geralmente conseguimos conversar e resolver sem nunca nos agitar ou agir com agressividade. Nós dois temos horários de trabalho diferentes, ela trabalha das 8 horas às 16 horas e eu trabalho das 10 horas às 19 horas. Então, todos os dias eu preparo o café da manhã para nós dois e ela faz o jantar. Agora, minha namorada gosta muito de comida apimentada, mais do que eu. Eu consigo lidar com pimenta, mas tento evitar porque comer alimentos apimentados regularmente causa espinhas, azia e, às vezes, até diarreia. Desde que ela começou a cozinhar o jantar depois de se mudar, ela gosta de deixar a comida mais apimentada, de acordo com o paladar dela. Então, quase 4 a 5 dias por semana comemos algum tipo de ensopado, sopa com pimenta serrano, alguns curris tailandeses indianos com muitas pimentas, até mesmo quando ela faz massa, ela gosta de adicionar pimenta calabresa ou jalapenos ao molho, e, honestamente, está ficando demais para mim. Tenho tido episódios de diarreia bem ruins quase 2 vezes por semana, minhas espinhas estão tão feias que colegas de trabalho e amigos me disseram diretamente que meu rosto está nojento, e eu tomo antiácidos inibidores de ácido quase todos os dias. Tentei pedir para minha namorada colocar menos pimenta, fazer 2 lotes de comida, ou talvez colocar molho de pimenta só na porção dela. Mas, toda vez, ela só me diz para agir como homem e que se eu não aguento um pouco de pimenta, tenho que me adaptar, porque nem sempre vai estar sob meu controle. Ontem à noite, depois do jantar, eu disse para minha namorada que precisamos encontrar uma outra forma de fazer o jantar que funcione para nós dois, porque eu não posso continuar comendo assim. Mais uma vez, ouvi as mesmas coisas de sempre. Mas dessa vez eu me mantive firme e disse que de forma alguma posso continuar comendo a comida que ela está fazendo, porque isso está prejudicando ativamente a minha saúde, e disse que estou disposto a cozinhar meu próprio jantar a partir de agora. Desde então, ela tem me tratado com frieza e dizendo que eu não valorizo as contribuições dela para casa e que agora ela vai ter que fazer o dobro do trabalho porque eu estou sendo um bebê por causa de comida apimentada. Estou errado nisso? Comentários relevantes. Isso não é frescura, é sobre sua saúde. Quando uma pessoa literalmente te deixa doente com a comida que faz, é totalmente justo dizer algo. Eu estava me perguntando se talvez eu abordei da maneira errada ou se minhas palavras poderiam ser interpretadas como rudes, por isso fiz esse post. O Reddit realmente nos faz acreditar que ninguém gosta de seus parceiros românticos hoje em dia. Eu sei que é uma amostra extremamente distorcida, assim como poucas pessoas satisfeitas com sua vida íntima escrevem, mas se um parceiro não consegue ouvir, isso que você está fazendo está me machucando, e responder com vamos ver se conseguimos encontrar uma solução, ele não merece seu amor ou seu respeito. Depois de ler seu comentário, eu quero muito defender minha namorada, mas nem consigo discutir com você, talvez o tanto de amor que eu dou para ela não esteja sendo retribuído. Não sei se essa é a realidade, mas não consigo aceitar isso. Acho que aqui no Reddit, nós como espectadores acabamos sendo rápidos demais em dizer você deveria terminar, porque vemos só o problema que está incomodando quem posta e não a totalidade do relacionamento. Então, eu só vou dizer que neste ponto, sua namorada realmente precisa mudar o comportamento dela. Ela não pode continuar minimizando seu desconforto e sua saúde, e a frase agir como homem precisa sair do vocabulário dela imediatamente. Tenho certeza de que há áreas no relacionamento em que você também acaba sendo meio babaca sem perceber e que poderia melhorar. Mas ao discutir esse problema específico com sua namorada, não deixe que ela evite a responsabilidade puxando algum bem. Você faz tal coisa que me irrita. Essa pode ser uma conversa para outro momento. Com certeza. Por exemplo, minha namorada adora fazer cosplay e coisas assim, mas eu nunca curti isso. Eu tirei sarro dela algumas vezes por isso, em retrospecto, não foi brincadeira. Foi só maldade com algo que ela ama. Quando ela me chamou a atenção, parei imediatamente. Acho que foi só 1 ano depois do ocorrido que percebi o quanto eu tinha sido babaca com ela. Acho que essa é uma situação parecida, e espero que minha namorada logo entenda isso. Eu a amo muito e odiaria perdê-la por algo que pode ser corrigido com facilidade. Obrigado pelas palavras gentis. Atualização, 29 de julho de 2025, quase 3 semanas depois. Já faz algum tempo desde minha última postagem, e as coisas só pioraram desde então. Toda essa confusão acabou há 4 ou 5 dias, então achei que valia a pena postar uma atualização, já que estamos aqui mesmo. Como mencionei em uma edição no último post, decidi conversar novamente com minha namorada sobre os meus problemas. Naquela noite, cheguei em casa um pouco mais tarde por causa do trabalho e minha namorada havia feito um curry com tempero asiático, mais uma vez, apimentado demais para mim. Dei uma mordida e não consegui comer. Disse novamente para ela que eu não conseguia comer a comida que ela estava fazendo, pois estava beirando o envenenamento para mim.
Ela revirou os olhos e disse apenas para eu me encher de macarrão simples, já que ela estava cansada e não tinha disposição para fazer outra coisa para mim. Disse a ela que, já que eu não estava comendo a comida que ela preparava, eu simplesmente começaria a fazer meus próprios jantares a partir de agora. Ela explodiu, dizendo que, se eu começasse a fazer meus próprios jantares, então ela seria obrigada a fazer o próprio café da manhã, e que ela não tinha tempo para isso. Eu nem sequer tinha mencionado nada sobre o café da manhã, e teria ficado feliz em fazer o café da manhã de nós dois, mas ela não estava disposta a ouvir. Ela começou a reclamar das menores coisas, como o fato de eu não trocar de roupa antes de jantar, eu apenas me limpo, janto e depois tomo banho para me preparar para dormir, ou de eu levantar mais tarde que ela trabalha às 8 horas, eu não, mas ainda assim acordo entre 7 horas e 7 horas e 30 para fazer o café dela, etc. Ela reclamou sobre tudo isso por uns 10 a 15 minutos. Perguntei de onde estava vindo tudo isso de repente, já que ela nunca havia mencionado nada parecido para mim antes. Nesse ponto, ela ficou em silêncio e apenas disse que queria espaço e que não queria falar comigo por enquanto. Fui para o quarto de hóspedes e dormi longe dela naquela noite. Nos dias seguintes, mal conversamos, cada um fazia suas refeições separadas e ficávamos em cômodos diferentes. No sábado, perguntei se ela queria sair para um brunch, já que imaginei que passar um tempo de qualidade juntos nos ajudaria a relaxar e nos daria espaço para conversar. Quando voltamos para casa, perguntei se ela queria conversar sobre o que tinha acontecido naquela noite. Mais uma vez, ela ficou quieta e disse para eu apenas esquecer e seguir em frente, e que o sistema que estávamos usando nos últimos dias estava funcionando para os dois. Fiquei confuso, porque agora estávamos vivendo como dois colegas de quarto dividindo uma casa e não como duas pessoas apaixonadas. Disse a ela que esse sistema definitivamente não estava funcionando para mim, que eu não conseguia conviver com alguém que amo sem dizer uma única palavra, comendo refeições diferentes na mesma mesa, sem compartilhar nenhum tempo na casa. Ela ficou ainda mais irritada comigo, dizendo que eu estava ignorando a felicidade dela, e se irritou quando eu disse que não podia simplesmente ignorar os meus próprios sentimentos. Foi quando ela soltou as palavras: Por que você não pode ser mais como Colin? Imediatamente perguntei quem era Colin e ela ficou em silêncio. Depois de muita insistência, ela disse que era um cara do trabalho dela. Colin está em um relacionamento com outra garota do mesmo escritório. Eles são bons amigos da minha namorada. Falam sobre o relacionamento deles com ela e parece que eles têm gostos muito parecidos em quase tudo, filmes, hobbies, comida, viagens, etc. Eu e minha namorada, por outro lado, temos cerca de 50% de compatibilidade. Eu não tenho muitos hobbies além de gostar de relógios e assistir partidas de tênis, enquanto os dela são cosplay e leitura. Eu trabalho em uma área altamente técnica, projeto de equipamentos de construção, enquanto ela, e, por extensão, Colin e a namorada dele, trabalham em um campo muito mais criativo, moda e design de joias. Ou seja, minha namorada basicamente criou uma imagem mental de que Colin está em um relacionamento perfeito porque ele e a namorada compartilham os mesmos interesses, e, sendo sincero, ambos têm muito mais interesses em comum com minha namorada do que eu tenho. Então agora, minha namorada queria que eu me tornasse mais parecido com Colin, para que nosso relacionamento fosse mais parecido com o deles. Tentei dizer a ela que todos os relacionamentos são diferentes e que a única coisa que importa é se estamos felizes um com o outro, se nos amamos ou não. Ela tentou encerrar a conversa dizendo que não se sentia confortável falando sobre isso comigo, ao que respondi, se ela não estava disposta a falar sobre isso comigo, com quem ela falaria então? Ela apenas disse que ia passar a noite na casa de uma amiga e que conversaríamos no dia seguinte, e foi embora. Nesse ponto, eu estava sobrecarregado e confuso, então decidi passar o resto do dia procurando bons terapeutas conselheiros de casais, já que eu já conseguia ver para onde nosso relacionamento estava indo. Acordei no domingo de manhã e ela já estava em casa. Fiz o café da manhã para nós dois, mas ela já havia comido na casa da amiga. Ela começou a conversa dizendo quanto havia sido ruim e que eu merecia alguém melhor. Fiquei um pouco confuso, porque em vez de se desculpar, ela estava apenas enumerando todas as coisas que a tornavam uma má pessoa. Pedi que fosse direto ao ponto e ela me contou que tinha sido convidada por Colin e a namorada dele para entrar no relacionamento deles como um trisal. Fiquei em silêncio por um tempo e apenas pedi que ela arrumasse as coisas e fosse embora. Ela tentou me abraçar e falar comigo, mas eu a empurrei, pedi que me entregasse as chaves antes de sair e fui para o quarto extra, onde chorei até não aguentar mais. Ela entrou no quarto talvez 30 ou 40 minutos depois, começou a chorar ao me ver. Começou a se xingar novamente e a dizer que eu merecia alguém melhor, mas eu apenas disse a ela que as lágrimas dela não significavam nada para mim. Naquela noite, recebi uma ligação de um número desconhecido, era o maldito do Colin. Ele começou a gritar comigo, me xingando por ter feito a namorada dele chorar e dizendo que ia acabar comigo se algum dia me visse perto dela. Eu desliguei depois de dizer que ele podia ficar com ela para ele, que eu preferia morrer a vê-la de novo. Alguns dias depois, ao sair para o trabalho,
vi que alguém tinha arriscado meu carro e destruído as plantas que mantenho do lado de fora da porta de casa. Tenho uma suspeita de quem foi, mas como não tenho provas, não vou prestar queixa. Mas vou instalar câmeras ao redor da minha casa em breve. Quanto à minha ex, ela tem tentado me ligar várias vezes, mas eu recuso todas. No começo, ela deixava mensagens de voz dizendo quanto sentia muito e que só queria conversar uma vez para ter um encerramento. Mas depois que não retornei nenhuma vez, agora ela está deixando comentários mencionando meus traumas e medos do passado, sobre os quais eu havia falado com ela, até mesmo falando das várias vezes em que levou o Colin e a namorada dele para minha casa quando eu não estava, contando tudo o que fizeram lá. Estou tão enojado pelo fato de ter desperdiçado quase 3 anos da minha vida com ela que comecei a ter alguns pensamentos perturbadores sobre mim mesmo por causa disso. Tenho feito terapia regularmente e também estou planejando uma viagem de fim de semana para Las Vegas com 2 dos meus melhores amigos para relaxar com eles. Aos poucos, estou melhorando, principalmente por causa desses meus amigos, não sei onde estaria sem eles dois. Estou considerando vender esta casa e me mudar por questões de segurança e também por razões emocionais, mas não tenho certeza se essa seria a decisão certa. Também me preocupo com a possibilidade de ela compartilhar meu endereço com meus familiares, com quem estou sem contato. Acho que comentei isso também, o que é outro fator. Estou tentando uma transferência interna na empresa onde trabalho, porque gosto da cultura da empresa, mas se isso não der certo, talvez procure vagas em outras cidades também. Não sei, ainda não tive tempo suficiente para processar toda essa merda até agora. Meu foco principal foi apenas garantir que eu não fizesse algo muito prejudicial a mim mesmo. Agora que já se passaram 2 ou 3 semanas, e que consegui pelo menos um pouco de controle sobre mim, vou começar a olhar para o quadro maior. Acho que não haverá mais atualizações depois desta. Espero sinceramente que minha vida fique um pouco entediante a partir de agora, para que eu possa viver em paz por um tempo. Obrigado a todos os desconhecidos que me ajudaram por aqui, vocês me salvaram de um desastre prestes a acontecer.